Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente tratando do capítulo intitulado Teoria Cinética dos Gases. Vamos continuar. Nós encerramos a aula imediatamente anterior a esta, escrevendo a expressão pressão total igual a massa total do gás dividido pelo volume ocupado pelo gás, dentro do delimitado pelo recipiente, sob questão, sob análise. Aqui, componente x do vetor velocidade, essa componente elevada a expoente 2, sendo submetida ao cálculo do valor médio. Muito bem, esta expressão nós obtivemos. Também obtivemos a seguinte relação, considerando ou usufruindo da isotropia da distribuição de velocidades das moléculas ao longo do volume, no interior do recipiente. Nós mostramos que o valor médio da componente x elevado a expoente 2 é igual a 1 dividido por 3 do valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Muito bem, então, recordando que o vetor velocidade é I versor Vx, J versor Vy, mais K versor componente Z da velocidade, e em razão da isotropia da distribuição ou de distribuição de velocidades das moléculas ao longo desse espaço tridimensional, nós temos os seguintes resultados que fundamentam esta relação, ou que permitem escrever esta relação. Muito bem, então, sob esse contexto, vamos escrever a pressão total igual a massa do gás dividido pelo volume ocupado pelo gás, 1 dividido por 3 valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Muito bem. Então, encontramos esta expressão, também bastante apresentada em livros dedicados a estudar a termodinâmica e a teoria cinética dos gases. Vamos agora calcular. Passemos então a calcular o valor médio da energia cinética de translação de uma molécula. Muito bem, então o valor médio da energia cinética de translação de uma molécula, vamos escrever energia cinética de translação, o valor médio é a massa da referida molécula dividido por 2, conforme estabelecido pela mecânica clássica relativa à física de partículas. Podemos escrever aqui o valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade, considerando que, com base na estatística, tanto descritiva quanto inferencial, a definição de valor médio é tal que o valor médio de uma constante multiplicado por uma função é igual a constante multiplicado pelo valor médio da referida função. De modo que nós podemos escrever o valor médio da energia cinética de translação como retirando as constantes, a saber, massa de uma molécula dividido por 2 e o número 2 no denominador, e aplicar o valor médio somente sobre o módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Então, ainda vamos definir o valor médio
da energia cinética de translação do gás por unidade de volume. Por unidade de volume, de modo que nós podemos escrever energia cinética de translação do gás, valor médio dividido por volume, isso é igual a massa de uma molécula dividido por 2, e podemos multiplicar aqui pelo somatório no subíndice I, variando de 1 até número total de tipos diferentes de velocidade n subíndice I, onde esse n subíndice I indica o número de partículas com uma determinada velocidade, com um determinado valor específico de velocidade, por unidade de volume. Aqui está, multiplicado pelo valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Muito bem, então aqui, como podemos escrever, a massa de uma molécula multiplicado pelo somatório no subíndice I, variando de 1 até número total de diferentes tipos de velocidade n subíndice I, isso é igual, rigorosamente igual a massa do gás, nós calculamos em aulas anteriores, dividido pelo volume ocupado pelo referido gás. Muito bem. Vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos dando prosseguimento a esta análise. Muito obrigado a todos.